Vamos ver um exemplo interessante. Bom, sabe que o professor de vocês é estatístico, e como bom estatístico, eu não posso deixar de falar, né, daquilo que é muito importante na estatística, a bendita normal padrão, né, ou a distribuição normal padrão. A distribuição normal, né, é uma distribuição de variável aleatória contínua, né, e quem fez a disciplina ou vai fazer a disciplina vai chegar lá e eles vão entregar para vocês uma série de tabelas. Essas tabelas de probabilidade que vocês vão ter lá, elas são resultados já de integrais. Essas integrais vocês vão ter oportunidade de resolvê-las na disciplina de cálculo numérico. Lá em cálculo numérico, né, a gente tem recurso, né, matemático, vamos dizer assim, né, ferramenta matemática, para dar conta desses problemas. Aqui nós vamos dar uma tapeada. Tapeada como? Claramente a gente vê que a minha função, né, a minha curva gaussiana, né, a gente chama essa de curva gaussiana, a gente vê que esta função ela é par. Eu já falei disso, né? O e na menos x ao quadrado, ou z ao quadrado, tanto faz, sobre 2, é uma função par, né? Tanto faz. Se eu fizer botar um valor negativo ou positivo, eu vou ter sempre o mesmo valor. E a gente pode enxergar aqui pelo gráfico, né? Ou seja, se eu recortar aqui sobre o eixo y, eu consigo dobrar e todos os pontos, um ponto vai ficar em cima do outro. Bem bonitinho, né? Ou seja, esse pontinho aqui vai ficar bonitinho em cima desse pontinho aqui, né? Vou pegar um outro pontinho. Esse pontinho aqui vai ficar bonitinho em cima desse pontinho aqui. E assim por diante. E uma característica muito importante da normal padrão é que se eu integrar de menos infinito a mais infinito, né, eu calcular essa área de menos infinito a mais infinito, faço essa integral aqui, a resposta é 1. Ou seja, a probabilidade é 1. Né? Então, essa é uma característica muito importante. Integrando de menos infinito a mais infinito, a integral é 1. O que eu tenho aqui embaixo? Né? O que acontece? Por que eu tenho esse raiz de 2 aqui? Lembrando, o que é esse 1 sobre raiz de 2? Esse 1 sobre raiz de 2 é uma constante, né, gente? Não tem mistério. Eu tenho uma constante. Se eu tenho uma constante, tenho 1 sobre raiz de 2π. Fica como? Menos infinito, mais infinito, de e na menos z ao quadrado sobre 2, dz. Isso aqui é igual a 1. Bom, nós queremos isolar a integral. Eu quero isolar a integral. O que eu faço se eu quero isolar a integral? Eu pego essa raiz de 2π, essa raiz ela está o quê? Ela está dividindo aqui, né? Ela está dividindo, como é que ela passa? Ela passa multiplicando. Então, quanto é que dá 1 vezes raiz de 2π? Raiz de 2π. Então, se eu quero fazer a integral apenas de menos infinito a mais infinito, só do e na menos z ao quadrado sobre 2, dz, igual a raiz de 2π. Ah, professor, mas aqui está x, não está z. Tem alguma diferença? A variável, a gente chama essa variável de variável muda. Ou seja, não faz diferença. É x, z, t, se, sei lá, alfa, beta, eta, lambda. Né? Não faz diferença nenhuma. Tanto da integral, né? Mas no contexto dos problemas sempre faz diferença, né? Porque o nome que se dá para as coisas é muito importante. Bom, aqui eu usei o Z porque quando vocês forem lá para a probabilidade, vocês vão padronizar
uma normal usando a letra Z. Mas esse é outro assunto. Bom, então a gente sabe que essa integral aqui é menos infinita mais infinita é 2π. Vamos fazer uma coisa. Ela é uma função par, né? Isso aqui é bem importante a gente saber que ela é uma função par, porque ciente dessa simetria, nós podemos fazer uma série de coisas. Tá? Por exemplo, quanto vale essa integral? Né? Quanto vale essa integral? Eu estou indo de 0 a mais infinito. Bom, se eu sei que de menos infinito a mais infinito é raiz de 2, é raiz de π sobre 2, né? E eu quero só essa parte aqui, né? Ou seja, eu estou indo de 0 a mais infinito. Eu estou indo de 0 a mais infinito. Então, se tudo, aqui é tudo, mas eu quero só a metade. Quanto é que é metade? Metade é raiz de 2π divide 2, né? Como de menos infinito a mais infinito é raiz de 2π, tá? Vamos arrumar aqui. Vou ter menos infinito a 0 e de 0 a mais infinito. Dessa forma. Opa. Pulei demais. Então, dessa forma, essa integral aqui é quanto? É raiz 2π, né? Só arrumar isso aqui melhor. É raiz de 2π dividido por 2, né? Porque desse lado de cá eu tenho raiz de 2π por 2. Desse lado de cá eu tenho raiz de 2π por 2. Se eu somo um com o outro, esse daqui com esse daqui vai me dar o 2π, né? Que é bem intuitivo, né, gente? Não tem muito mistério. E você pode enxergar que a gente não está fazendo conta de integral, a gente está fazendo conta de mais e menos olhando para um gráfico. E é isso que vai acontecer agora. Né? Ah, sim, apareceu aqui. Né? Por exemplo, vamos ver o seguinte. Sabendo que isso aqui, de menos infinito a 1,33, esta integral vale 0,0918, e pede para calcular o A e pede para calcular o B. Então, olha só, de menos infinito até aqui, ele conhece. Então, agora ele está pedindo para mim. O que ele está pedindo para você? Calcular de 1,33 a infinito, ou seja, esse mesmo ponto daqui para lá. Quanto é que vai ser isso? Precisa fazer muita conta, né, gente? Se daqui até aqui, se de menos infinito até aqui, esse valor aqui, como a minha função ela é par, o que eu sei? Quanto é que é de 1,33 a mais infinito? É a mesma coisa, né? Quais foram as informações que nós usamos? O gráfico e o fato que ela é par, né? Ou seja, na verdade a gente usou isso aqui e o fato de que a função é par. Só, não precisaria nem ter o gráfico. Certo? O gráfico é só ilustrativo. Tá. Então, você vê, não é grandes mistérios. Né? Bom, como n menos z ao quadrado sobre 2 é par, né? Ou seja, a área daqui para lá é a mesma daqui para cá. Ou seja, né? Menos infinito a menos 1,33 é a mesma de 1,33 a mais infinito.
Um fato importante, novamente, eu falo, porque eu já vi muita gente com esse tipo de questão se perder com esse 1 sobre raiz de 2π. Porque 1 sobre raiz de 2π é um número, né? Uma constante. Você sabe que o π é um número. Então, ele pode sair para fora da integral. Né? Desta forma, o que acontece? Se ele sai para fora da integral e ele está dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Né? Então, de menos 1,33 a mais infinito, só do e na menos e ao quadrado sobre 2, né, eu vou ter que multiplicar o 0,0918 por raiz de 2π. Tá? Ou seja, esse número aqui resulta da multiplicação disso aqui. Ou seja, peguei a calculadora e fiz a continha. Tá? Falo porque, olha, eu já vi de gente travar com esse raiz de 2π, né? E aí, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, e agora? Geralmente é na última aula do semestre, né? Como essa, então aí fica todo travado, apavorado. Né? Mas o problema, só voltando lá ao nosso problema, aqui eu me antecipei um pouco, né? A resposta disso aqui é isso aqui, né? Ali eu fui um pouco mais além. Eu fui um pouco mais além, né? A resposta da letra A é simplesmente 0,918. Ponto, acabou. Fim. Eu fui um pouco mais além. Tá? Então, deixar bem claro isso também. Bom, vamos olhar para a letra B. É que para a letra B, isso que eu fiz é importante. Então, na letra B, temos isso aqui, né? Indo. Eu sei daqui de 1,33 eu conheço. Daqui para cá eu conheço. Eu quero saber esse grande meio aqui. E aí? Vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse considerando, né? Se eu tivesse considerando aqui o 1 sobre o raiz de 2π. Aqui eu não estou considerando 1 sobre raiz de 2π, mas vamos supor que eu estou com 1 sobre raiz de 2π. Né? O que está abaixo da integral, né? O que está abaixo da curva, a gente sabe que vale 1. Então, vale 1. Mas eu estou tirando coisas. O que eu estou tirando? Eu estou tirando isso aqui e eu estou tirando isso aqui. Quanto vale essa região? Quanto vale a área dessa região e quanto vale a área dessa região? Bom, a área dessa região aqui vale o 0,09118, ou seja, são quantas regiões com a mesma área? 2. Então, é 2 vezes 0,0918. Né? 2 vezes. Ah, mas nós não queremos calcular 1 sobre raiz de 2. Eu quero calcular isso aqui. Então, o que acontece com essa raiz de 2π? Ela passa multiplicando, né? Ou seja, então ela multiplica. Resolvido o problema. Vamos ver se foi assim que eu fiz. Né? Aqui, de novo, não tem nenhuma técnica de integração sofisticada. O que a gente fez? A gente só olhou o gráfico, considerou que a função é par e jogou com uma constante. Bom, premissa. É premissa. Começo de tudo. O começo de tudo é que o que está abaixo, a área abaixo da curva em vermelho é 1. Então, como n menos x ao quadrado sobre 2 é par, né? Então, essa região aqui, 0,0918, né? Como eu disse para vocês, essa área aqui, né? Essa área aqui, essa área é igual a essa. Então,
essa área aqui é calculada dessa maneira aqui. Eu sei que o todo é 1, eu estou tirando esses pedaços, e esses pedaços valem 0,0918. Tá. Então, dessa maneira, integral de menos 133 a 133 é 0,8164. Essa área aqui é 0,8164. Tá. Mas nós não queremos esse valor aqui, nós queremos apenas, né, a integral de menos 1,33, 1,33 e na menos z ao quadrado sobre 2 dz. Então, essa raiz que está dividindo, né, isso aqui é uma constante, ela vai passar multiplicando. Vamos ver isso aqui acontecer. Né? Então, como isso aqui é constante, né? Isso aqui é constante, foi para fora. Está dividindo, passa multiplicando. Portanto, o resultado é 2,0464. Simples assim. Tá? Simples assim. E esse é um raciocínio que vocês vão ter que levar para as disciplinas que envolvem estatística. Né? Porque vocês têm lá nessas disciplinas que envolvem estatística, geralmente uma distribuição normal. Né? E, por exemplo, isso não vale só para a disciplina de probabilidade estatística. Vocês têm disciplinas de qualidade, né? Engenharia de qualidade. Tudo que tem a palavra qualidade, vocês vão estar trabalhando com intervalos de qualidade. Né? Ou seja, você tem uma especificação de qualidade, você tem um intervalo. Quem é que rege isso? As benditas curvas normais. Né? Então, se eu for trabalhar com essas disciplinas, você vai sempre cair numa normal, você vai ter esse tipo de raciocínio de jogar com áreas. Bom, vamos fazendo ele devagarinho, apesar de nós termos só 4 minutos. Tá. Então, se eu for fazer de menos de 1,64 até mais infinito, vamos olhar o seguinte. De menos infinito até 1,64, aqui eu tenho 0,95. Vamos lá. Novamente, eu sei que de menos infinito a mais infinito, considerando a raiz dentro da integral, eu tenho 1. Né? Se eu considero de menos de 1,64, de menos 1,64, ou melhor, aqui o professor caiu num trava-língua, né? Eu tenho de 1,64 até mais infinito, né? Vou considerar aqui. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o 1 menos o que eu conheço, né? Eu conheço, isso aqui é 0,95. Eu sei que o todo vale 1. Então, esse pedaço aqui vai ser quanto? Vai ser 1 menos 0,95. Simples assim. Então, aqui tem uma coisa que está errada. Ó, aqui tem um errinho, né? Menos infinito até 1,4. Ó. Faltando 3 minutos é bom a gente encontrar o erro. Ó. Tá? Vamos lá. É de 1,64 até infinito, né? Barra infinity. Isso aqui. Isso é 0,95. Agora, se eu considerar a mesma configuração aqui, né? Barra infinity. Né? 1,64
né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2π, ele é constante, ele veio para fora, então essa raiz de 2π passa multiplicando, né? Então, 1,64, volta lá em cima, barra inf, tá? Vai ficar 0,05 vezes raiz de 2π. Agora sim tá certo. Tá? Como a vírgula ali sobrando, mas a pergunta é de 1,64 mais infinito. Então tá respondido, certo? Bom,